Ok. Bom, a apresentação já ocorreu, dispensa comentários. Então, nesse momento, vamos lá, eu vou contextualizar alguns pontos importantes para chegar no cerne da questão, no ponto principal diante dessa palestra que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, é o seguinte: o que nós estamos percebendo no mundo? Quer dizer, que cenário é esse no mundo? E aí eu coloquei a escassez de recursos, uma existência de escassez de recursos. Recursos financeiros, recursos materiais, climáticos, humanos, tecnológicos. Isso é um desafio. Segundo, nós vivemos em um ambiente globalizado, uma total abertura econômica, nós temos empresas trabalhando fusão para se proteger, blocos econômicos se juntando, né, e formando proteção ou momentos para poder que as suas economias possam suportar, e redes. Nós vivemos em rede. Nós temos hoje rede de farmácia, rede de supermercado, rede. Olha, então veja bem, nós estamos no segundo ponto importante desse cenário que nós estamos vivendo. O terceiro momento é um novo perfil de consumidor. Então, o consumidor hoje, ele é um consumidor inteligente, ele é um consumidor que tem aprendido ao longo dos anos a conviver com as relações com o mercado, a conviver com todas as transformações que estão acontecendo no mundo, com relação a preço, com relação à qualidade, com relação ao atendimento. Importante, então, olhar a posição deste consumidor neste mercado que nós estamos analisando. Segundo, existe hoje uma demanda por informações verdadeiras, fidedignas e no momento certo. Ou seja, nós estamos aqui precisando de divulgar novos modelos, novos processos, novas tecnologias. É isso que está, né? O momento em que nós estamos vivendo exatamente isso, um processo de transformação, um processo de alternância, de buscar novos modelos, novos processos para que possamos funcionar, como pessoa, como família, como empresa, como país. E o processo tecnológico, ele vem exatamente contribuir para as profissões, contribuir para todas essas relações que estamos vivendo. Relações de tecnologia, relações de comunicação, ok? Bom, então feito isso, eu consigo agora contar uma pequena história para vocês. Deixa eu aqui só passar aqui. Bom, eu agora tenho a competição. E aí eu vou contar uma história rápida aqui para vocês, o porquê da competição, e o porquê da sobrevivência e a chave da empresa moderna. Empresa moderna, empresa tradicional. Então, veja bem, quando você estuda custo, você consegue entender na história de custo a seguinte historinha. Imagina um cenário, imagina isso aí há muitos anos atrás, onde a demanda era maior do que a oferta. A preocupação nesse cenário era calcular apenas o custo. Ou seja, quem determinava o preço era a empresa. Quem determinava o preço, por quê? Se a demanda é maior do que a oferta, eu tenho aqui mais pessoas do que produtos, mais pessoas do que ofertantes. Então, quem produzia, automaticamente vendia tudo. Então, na realidade, as pessoas brigavam pelos produtos. Não havia inovação de produto, não havia muita qualidade no produto, porque o que produzisse era vendido. Então, a preocupação era apenas calcular o custo. Então, imagina que você tem um custo de 10, e aí você deseja um lucro de 4, então 10 mais 4, 14. Então, você tem um preço ali de venda 14. Tudo que você produzisse, você vendia. E até então não tinha competição, porque, na realidade, eu tinha
uma demanda maior do que a oferta. Só que isso não se perpetuou. Isso, ao longo de estudar a história, a evolução da empresa, das organizações, da economia, percebemos que entrou, então, um cenário 2. E o cenário 2 passou a ter uma outra história. A demanda passou a ser agora menor do que a oferta. Então, o que quer dizer demanda menor do que a oferta? Eu tenho muito mais produtos do que pessoas. Qual o produto que vai ser escolhido? Qual o produto que vai ser adquirido pelo consumidor? O produto que apresentar, em tese, o menor preço, a melhor qualidade, os melhores atrativos, porque o consumidor passou a ter uma opção de escolha. Então, nesse exato momento, a empresa não basta calcular o custo, ela precisou controlar o custo. Então, ela, além de calcular, ela precisa controlar, porque senão ela não vai ter resultado. Olha, imagina aquele produto, né, que o preço era 14, agora o mercado só paga 12. Então, se você não conseguir diminuir os custos de 10, 12 menos 10, você vai ter 12. Ou seja, você vai ter um lucro agora de 2, que é a metade do lucro que você tinha. Então, ela está perdendo lucro, está perdendo ganho. Então, a empresa precisou olhar para este cenário e ter novas alternativas, nossas mudanças, entender mais processos de controle para poder ser eficiente, para poder ser melhor, para poder ser a escolhida pelo consumidor. E aí, isso não ficou. Hoje, com a competição, e a competição ela é algo acirrado, nós entramos num terceiro cenário. O terceiro cenário, ele continua sendo a demanda menor do que a oferta, mas uma questão muito mais intensa, muito mais acirrada. E aí nós falamos em gestão de custo, que chama direcionar os custos. Eu direciono os custos à minha necessidade, à minha sobrevivência, à minha continuidade. Então, imagina que você tem um preço agora, você em algum momento, você vai entrar no mercado, o mercado paga 12, mas você vai colocar um produto por 10 porque você está precisando ter uma participação maior de mercado, você está precisando falar, olha, quem manda nesse mercado é o meu produto, quem manda nesse mercado é o meu serviço. E aí o lucro, então, que você tem aqui, se você, para ter o mesmo lucro de 2 aqui, você tem que fazer uma diminuição do seu custo de 10 para 8. Imagina, então, se você consegue fazer uma boa gestão de custo, diminuindo nesse produto o lucro de 10 para 8. E aí você tem, então, 10 menos 2, 8. Então, você conseguiu levar para o consumidor um produto num preço menor, um produto numa condição melhor. Lógico que isso aqui é uma historinha rápida, mas nós temos muito mais informações que estão no entorno dessas relações. E eu estou dizendo para vocês aqui que nós estamos vivendo, então, um cenário, voltando aqui, um cenário que efetivamente pode mudar toda a nossa forma de agir no momento em que nós estamos vivendo. Lá na frente eu vou estar falando desse processo traumático da tempestade. Então, veja bem, olhando esse aspecto, então, eu entro agora numa outra posição. Eu entro agora na seguinte postura. O que é contabilidade? Então, o que a contabilidade pode fazer pela gestão empresarial? E aí eu vou colocar o cerne da questão. Eu vou colocar situações que o empresário que está ouvindo isso agora, ele tem uma possibilidade de reflexão sobre as possibilidades da contabilidade para a informação dentro do processo de tomada de decisão. Até então, nós discutimos uma contabilidade na palestra de reforma tributária, onde a doutora Cristiane, que de forma brilhante abordou essa reforma tributária que estão aí, que está em curso, né? A presidente do conselho também, no início, ela fez uma colocação importante, né? Que é dizer o seguinte, olha, o que vai desonerar? Quem vai pagar essa conta, né? As empresas, a sobrevivência das empresas. Você sabe por quê? Porque a empresa é a geração de riqueza de um país. Sem empresa, não tem economia funcionando. Sem empresa, não tem emprego. Por isso que há preocupação com a empresa, mas não dessa forma irresponsável que está sendo
hoje gerenciada no Brasil, que você tem que abrir a economia a qualquer custo, porque o emprego, se bobear, vai ser mais importante do que a vida. E não é isso. Nós temos que, sim se preocupar com a empresa, nós temos que trabalhar para que essas empresas possam garantir a sua receita, garantir o seu fluxo de caixa, mas de forma equilibrada, de forma responsável, preservando uma balança entre a vida e entre a economia, entre a empresa. Lógico que, teoricamente, é muito fácil, porque falar sobre isso, mas na prática tem que arregaçar a manga, a gestão tem que arregaçar a manga. O viés político não resolve esse problema. Nós precisamos utilizar um processo mais técnico, um processo mais voltado para decisões técnicas e decisões que objetivamente vão gerar um resultado de sobrevivência e de continuidade das empresas, do que algumas discussões que estão em curso e que, no meu pensar, são inúteis, não vão fazer com que o empresário sobreviva. Antes da pandemia, já tinha empresário que já estava morto em termos de empresa. Ou seja, tem empresário, antes, se fechar a empresa é melhor do que continuar. Ou seja, o cara já estava perdido. É um empresário que vocês vão ver daqui a pouco esse perfil de empresário. Mas tem empresários competentes que vão efetivamente caminhar e lá na frente você vai ver o resultado desses empresários. Nós temos um profissional da área contábil que tem um trabalho muito pesado, muito árduo, os contadores desse país, em prol de gerar informação para a empresa cumprir as suas obrigações com o fisco. Mas isso é apenas um usuário da informação. É o governo que, nos últimos anos, os últimos 40 anos, ele é o poderoso e nós temos que gerar informações para o governo. Então, a contabilidade, existe uma contabilidade que é uma contabilidade financeira, que gera informação para que possa o empresário, as empresas cumprir as suas obrigações com o fisco. Mas eu não estou preocupado com o fisco. O fisco, ele já tem o seu controle, nós já temos que fazer uma contabilidade para isso. Eu estou preocupado com a informação para o processo de tomada de decisão do empresário. O que fazer, como fazer e quando fazer. É isso que eu estou preocupado. O que fazer para garantir a sobrevivência e a continuidade do negócio. E é nesse sentido que eu coloco que a contabilidade pode fazer muito pela gestão empresarial. Basta ouvir, basta refletir sobre isso, mas não só ouvir, mas depois arregaçar sua manga e mudar, transformar a sua empresa. E você, profissional que está aqui, estudante da área de contabilidade ou de administração, você tem uma oportunidade agora de pensar que a sua contabilidade, que a sua administração, ela é muito mais importante do que os aspectos teóricos que nós estudamos dentro da universidade. Ela tem uma possibilidade de conexão entre a teoria e a prática. E a contabilidade gerencial, ela tem a preocupação com a informação para dentro da empresa, para o processo de tomada de decisão do empresário, para que ele possa ter continuidade, para que ele possa ter crescimento. Entendam que isso é muito importante. Não basta só eu gerar informação para o governo. Eu tenho que gerar informação para a vida da empresa. A empresa tem que ser uma empresa de saúde e não uma empresa doente. Então, veja bem, vamos construir aqui algumas ideias rápidas para que você entenda onde está o grande problema do empresário hoje no Brasil. Lógico que os problemas são grandes, são diversas áreas. Eu pontuei alguns que eu acho interessante discutir com vocês nesse momento. Então, a contabilidade, ela pode transformar erros em lucro. Ela pode transformar dados em informações econômicas e financeiras. Ela pode eliminar os desperdícios das empresas e no mundo. Ela pode permitir a gestão de custos, diminuir os custos, melhorar a eficiência e a qualidade. Você sabe o que é o desperdício? O desperdício é tudo aquilo que não é necessário e não agrega valor. Isso é a definição de desperdício. Sabe uma outra definição do desperdício? O desperdício é o ladrão do lucro.
Então, as empresas modernas, elas não aceitam o desperdício. É um combate contínuo ao desperdício, porque ele é o ladrão do lucro. Dado que eu estou num cenário onde a demanda ela é menor do que a oferta, as empresas, para ter uma boa eficiência no mercado, elas precisam eliminar os desperdícios. Ao eliminar os desperdícios, ela pode aumentar a sua margem de lucro ou ter uma política de diminuir o seu preço de venda no mercado e cair no agrado do consumidor, e cair na graça do consumidor. Então, a contabilidade tem a sua função importantíssima dentro do crescimento das empresas desse país. É só permitir com que os nossos profissionais de contabilidade possam trabalhar. E não só ficar onerando os nossos profissionais como despachantes do governo, apenas para fazer declaração de imposto de renda ou declarações para entregar ao governo. Nós precisamos trabalhar como médico de empresas. Nós precisamos trabalhar como analista de empresas. E isso faz a diferença para o crescimento desse país. Bom, seguimos então. Eu quero apresentar, então, qual é o objetivo fundamental de qualquer empresa? Gerar resultado. Então, gerar resultado, eu vou pegar as receitas menos os custos. Olha, então eu vou ter uma solução para vocês aqui interessante. Está aqui. Pô, professor Valim, beleza, eu já sabia disso. Eu já posso ir embora. Eu já falei o que vocês têm que fazer. Aumentem as vossas receitas e diminuir os custos. E aí vocês terão mais resultado. Mas o que está por trás disso que é o importante? Então, vamos entender algumas coisas aqui para você saber onde está o maior poder de gestão dentro de uma empresa. Então, qual a lógica para gerar esse resultado? Qual é a lógica? Vamos entender. Primeiro, aumentar a receita. A receita é o preço de venda vezes a quantidade. Você multiplica o PVU vezes QV, e aí você tem a receita. Olha, então, eu agora faço a seguinte pergunta. Eu tenho liberdade para atuar no preço e na quantidade vendida, dado que o mercado hoje, a demanda, ela é muito menor do que a oferta, o mercado é competitivo e as empresas estão competindo de forma acirrada para disputar cada consumidor, cada fagulha nesse mercado. Olha, então vamos lá. O preço, você não define o preço. Quem define o preço é o mercado. Eu estou falando aqui do maior número de empresas desse país, as micro e pequenas empresas, ou empresas que estão em concorrência perfeita. Não estou falando de monopólio, não estou falando de oligopólio, eu estou falando deste mercado. É um mercado, é um segmento que tem uma potencialidade enorme de geração de emprego nesse país. Então, o preço, eu não consigo ter liberdade de determinar o preço que eu desejo e a quantidade que eu desejo. Então, agora, como que eu faço isso? Simples. Você vai lá no mercado e conversa com o mercado. Mas como que eu converso com o mercado? Mercado, tudo bem? Tudo bem. Mercado, o que você quer? Eu quero isso de preço, isso de quantidade. Eu vou para dentro da empresa e vou conversar com a minha equipe e ver o que eu posso fazer e se eu posso fazer e se eu consigo agradar o mercado, se eu consigo agradar os consumidores, se eu consigo exatamente isso. Aí sim está na eficiência. Para fazer isso, precisamos utilizar uma série de ferramentas que adiante estarei aqui detalhando. Olha, então o importante disso é saber o seguinte, então, sobrou o quê? Resultado é receita e custo, então vamos no custo. O que é custo? O custo total de uma empresa é o custo fixo mais o custo variável. Então, se eu pegar esse custo fixo e variável e dividir pela quantidade, eu vou ter o custo fixo unitário, o custo variável unitário. Se eu somo os dois, eu tenho o custo total unitário. Se eu pego o custo total unitário e multiplico pela quantidade vendida, eu tenho o custo total. Olha, aí eu pergunto para vocês, então o custo total, ele é a soma do custo fixo unitário, mais o custo variável unitário pela quantidade. Agora eu pergunto, a quantidade é você que domina? É você que tem liberdade de mexer? Não. O custo? Sim. O custo, então, o empresário pode fazer gestão de custos e deve fazer a gestão de custos. Existe muita coisa que nós classificamos como custo e não é custo. Vocês sabiam disso? Porque a contabilidade tem que dar nome às coisas. Na realidade, é desperdício. Ele está acontecendo como custo ou como despesa
mas é um desperdício, é um ladrão do lucro. Então, a má gestão, a ineficiência da gestão tem gerado um custo total unitário altíssimo para as empresas, pela ineficiência, que vai em todos os seus sentidos. Então, resumindo essa discussão inicial, conclusão, custo é a variável que temos o maior poder de manipulação. Então, o custo é a variável importante que está na mão do empresário. E ele precisa fazer com que essa variável seja importante. Agora, ele tem que estar sempre de olho na receita e no custo. Se eu tenho ameaça de receita, olha, se eu não mexo no meu custo e diminuo o meu custo proporcional a essa receita, eu vou ficar numa situação muito difícil. E nós estamos falando de linha-tempo, nós estamos falando de futuro. Bom, feito isso, então, vamos seguir. Não vou dar aula de contabilidade, mas eu só estou aproveitando alguns conceitos para mostrar o problema cerne do empresário. Primeiro, a razão das decisões de investimento, retorno. Pessoal, quem coloca dinheiro em qualquer negócio quer ter retorno. Não dá para enfiar dinheiro em qualquer negócio hoje se você não tiver retorno. Eu vou abrir uma empresa. Eu espero que essa empresa seja uma empresa de sucesso. Eu espero que essa empresa me dê retorno. E retorno não é o meu ego. Retorno é a satisfação financeira, é a satisfação econômica. É uma situação onde essa empresa possa crescer e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade como um todo, na geração de emprego, na economia. É isso que é importante. Olha, então, olhando esse aspecto, tá vendo o lado esquerdo aqui? Isso é um balanço patrimonial. Os contadores aí são apaixonados por isso. Né? Não estamos vendo o seu PowerPoint. Não? Não. Estávamos, mas agora, nesse momento, não. Nada? Deixa eu ver aqui. Tem que compartilhar novamente. Tá bom, beleza. Parou aonde? Eu acho que tem uns 2 slides. Calma aí. Vamos lá. Agora. Vê aí o Fabiane. Ainda não. Pronto. Agora está carregando. A razão das decisões de investimento. O anterior, então, vocês não viram. Vocês só ouviram a minha fala, né? Foi, só ouvimos a fala. Isso. Não tem problema, mas deu para ouvir direitinho. Então, vamos lá. Fabiane, é o seguinte, e demais aí, ouvintes, né, desse momento aí de gestão de custos. Aqui eu tenho o balanço patrimonial, que é um balanço, uma demonstração que os contadores são apaixonados pelo balanço patrimonial. Né? Administradores também conhecem, né? Mas eu estou fazendo isso aqui porque tem muita gente que está aqui que é de uma área diferente, que nem conhece isso, acho que é importante conhecer. E muito empresário que precisa ver isso aí de forma bem simplificada. Então, olha só, olhando esse aspecto, o lado esquerdo disso aqui eu chamo de ativo, circulante, não circulante, que é exatamente onde eu coloco o meu dinheiro. As decisões de investimento, por onde são aplicados os recursos. O que se espera é que esses recursos, né, sejam eficientes. Do lado direito, você, para poder aplicar o dinheiro em algum lugar, para comprar contas a receber, ter estoque, ter máquinas, equipamentos aqui, ó, investimentos imobilizados, você precisa de ter uma origem da grana. E a origem da grana está aqui, ó, o circulante, o não circulante, que vem do capital de terceiro, tá vendo? Empréstimo, financiamento, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, né, fornecedores, e está aqui o patrimônio líquido, que é a grana que vem do próprio sócio, do próprio dono da empresa. Bom, que são as decisões de financiamento. Essa conta fecha, o lado esquerdo é igual ao lado direito. E aí, quando você tem esse fechamento do balanço, você tem o valor contábil líquido da empresa, que é o ativo, ele é igual ao lado direito, que é o passivo mais o PL. Beleza, eu tenho aqui um resultado financeiro, eu tenho aqui uma demonstração importante, mas ela retrata uma fotografia neste momento. Agora, vamos ampliar isso aqui. O que a gente espera, então, do investimento retorno? Esse retorno, você espera a eficiência do seu ativo.
A cada R$1 que você coloca no seu ativo, quanto cada R$1 vai te dar de lucro, para você ter continuidade. Segundo, é otimizar o capital de terceiro e o capital próprio, que é exatamente a origem, a grana, de onde vem a grana. Agora, do capital de terceiro, depois eu vou falar alguma coisa importante, porque no Brasil há uma política do endividamento familiar empresarial. E daqui a pouco eu vou falar disso, a cultura no Brasil de gerar as empresas sem efetivamente ter o oxigênio principal, que é o capital de giro. Bom, seguimos então. Aqui está uma outra demonstração que os contadores também são apaixonados, que é a demonstração de resultado do exercício. Está vendo aqui que ele começa com receita, aí tem vários negativos aqui que são diminuidores de receita, ó, a receita de venda, tira aqui os impostos, a receita líquida, o custo da mercadoria vendida, o lucro, tenho aí as despesas administrativas, coloquei a depreciação aqui porque ela tem uma importância, está vendo aqui? Perda, né, de crédito de liquidação duvidosa, outras despesas, aí eu tenho o resultado financeiro e o lucro líquido, ok? Então, veja bem, acontece que a empresa tem R$1 de receita, passa nesse filtro todo aqui embaixo, chega aqui 10 centavos. O que é isso? Uma margem de lucro de 10%. Quanto mais sobrar no lucro líquido, melhor foi a eficiência, né, a utilização, a potencialização deste resultado econômico aqui. Então é isso que o contador vive. E que passa no dia a dia através das demonstrações contábeis, os relatórios, as informações para o governo. Mas existe um outro lado que é largado de lado, um lado que tem uma importância, porque a empresa ela tem que ter uma preocupação com o futuro. O futuro está, qual a sua capacidade de gerar receita amanhã? No futuro. Gerar caixa no futuro. E aí o que você tem aqui? Você tem exatamente essa outra fotografia. Eu fiz esse gráficozinho, e aí aqui, esse gráfico representa o seguinte: as entradas menos as saídas, que são custos de despesas, entradas, receita, igual ao resultado de caixa. Percebam que aqui, eu coloquei de março até setembro. Eu coloquei exatamente eu simulei alguma situação aqui, como uma empresa que estava aqui num resultado positivo, está vendo essa linha preta, e à medida que os meses foram passando, o seu lucro foi caindo, o seu resultado de caixa foi caindo. Então, eu tenho uma situação aqui negativa, uma situação que, olhando essa visão para vocês, não é uma boa situação. Aqui, então, está um grande problema que eu vou falar a partir de agora com vocês sobre essas demonstrações. Bom, então vamos lá. O que esperamos, então, é que os lucros sejam crescentes e contínuos. Eu preciso, no meu processo de tomada de decisão, eu preciso maximizar a riqueza, minimizar custos e diminuir os riscos. Esse é um triângulo importante no processo de tomada de decisão. Eu vou tomar uma decisão, eu tenho que lembrar desses 3 elementos. Se a minha decisão está maximizando a minha receita, se ela está minimizando os meus custos, se ela está diminuindo os meus riscos. E agora, você já faz isso, você já fazia isso antes da tempestade. Na tempestade, você tem que estar mais antenado para vivenciar isso. Então, vamos mostrar onde está um problema sério com o empresário hoje. Olha só que interessante que eu coloquei para vocês aqui. Só vou pegar aqui só um pouquinho. Olha só. Eu tenho aqui 2 coisas importantes. A relevância da gestão de caixa no processo decisório. Olha, o regime de competência é o regime que a contabilidade utiliza. Ou seja, a venda e os gastos são reconhecidos quando ocorrem. Então, eu emitia a nota fiscal, eu já reconheço a minha receita. Eu não recebi ainda a grana, mas eu já reconheço a receita. E os custos e despesas são reconhecidos neste mesmo momento. Então, esse é o regime de competência, que é o regime legal, é o regime dentro da lei e que a contabilidade segue. Agora, nós temos um outro regime, que é o regime de caixa, que é um regime onde as vendas e os gastos são reconhecidos quando entram ou saem do caixa. Então, aqui é o seguinte, eu vendi não, mas eu só vou reconhecer quando eu receber. A despesa eu só vou reconhecer quando eu efetivamente pagar.
Então, veja bem, isso causa uma diferença muito grande, e aí, aqui está o grande problema dos empresários. Os empresários estão olhando apenas o regime de competência, mas não olham para o regime de caixa para tomar suas decisões. Um exemplo, esse primeiro momento, imagina que você teve de uma receita de 1.000, um custo de 400, uma despesa de 300, e aí, fazendo a continha aqui, você tem um resultado contábil de 300. No segundo momento, dessa receita, você só recebeu 500. Você desembolsou 300, né? E falta ainda desembolsar, reconhecer de custo 100, desembolsou 300. Fazendo essa conta, você tem um resultado financeiro negativo. Então, o que acontece com o empresário? O empresário tem aqui o que nós chamamos de a ilusão do dinheiro. O empresário trabalha no dia a dia, no imediatismo, no curto prazo, ele vê as vendas todo dia, e aí ele pega aquele monte de dinheiro e fala assim, eu vou pegar um pouco desse dinheiro. Ele tira um pouco desses 300 aqui e vai levar para onde? Vai levar para comprar um sítio, para comprar uma fazenda, para fazer um monte de coisa, achando que ele está bem. Mas na realidade não está bem, porque o seu regime de caixa mostra que ele tem um resultado financeiro negativo. Ou seja, de 300 para menos 100, existe aqui uma diferença relativa aqui de 400. Olha, então o que eu quero dizer para vocês é que isso é muito importante. Só para compartilhar. Alguns anos atrás, eu fui convidado por uma indústria de confecção. Ela viveu a vaca gorda e estava vivendo problemas sérios com relação à sua continuidade. E aí o camarada, convida o Valim aqui. Aí eu fui lá, falei com o cara, sua empresa é isso, é aquilo e tal. Eu falei, eu preciso de tempo para analisar a sua empresa, para entender os processos, para saber como todo, né? Mas ele só queria saber de uma coisa. Quanto tempo você vai gastar e quanto você vai cobrar? Ele só queria saber disso. E eu falei, isso não é assim, isso precisa de um tempo de análise, sabe? Você precisa de um tempo para analisar a empresa, para você dar um diagnóstico, para você, né, falar, o caminho é esse, tem que fazer isso. Aí na minha análise eu fui entender uma coisa. Eu descobri qual era o problema da empresa. Sabe qual era o problema da empresa? Uma coisa que nós chamamos princípio da entidade. A pessoa que mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. E eu precisava dizer isso para esse cara. Mas esse cara estava me apertando tanto que eu cheguei um dia e falei, cara, ou ele me dá uma pancada agora na cabeça, né? Ele me perguntou, eu falei assim, qual é o problema da sua empresa? Eu falei, eu já sei o problema da sua empresa. E qual é o problema? O problema da sua empresa é você. E aí o camarada ficou vermelho, né? Aí eu falei, olha, acontece isso, você está tirando dinheiro da empresa ao longo, você comprou sítio, você comprou fazenda, você comprou apartamento, você fez isso, e a empresa está morrendo, a empresa está sem oxigênio. É isso que está acontecendo. E não tem milagre nisso aqui, não. Isso aqui tem lógica. E a lógica é gerenciar uma empresa com capacidade. Então, o camarada, ele não tem visão de regime de caixa, não tem visão de princípios contábeis, principalmente o princípio da entidade, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que a diferença do resultado entre esses 300 e 100, nós chamamos em contabilidade de accruals. Isso é consequência de eventos econômicos que não passam pelo caixa. Por exemplo, a depreciação. Aqui a depreciação foi reconhecida no regime de competência. Aqui ela não é reconhecida porque ela não passa pelo caixa. Por quê? A depreciação é o gasto pela utilização de um determinado ativo que você comprou, e que tem uma vida útil, que vai gerar benefício por vários períodos dentro dessa vida útil. Agora, outra coisa que o empresário não vê são os prazos de recebimento de venda e de pagamento. Ou seja, o que eu faço? Eu vou vender, eu tenho um prazo para receber a minha venda, se eu não vendi à vista. Só que, muitas vezes, o meu prazo de pagar é antes de efetivamente receber. E isso eu preciso de um dinheiro reserva para cobrir essa diferença. Isso nós chamamos de capital de giro. É o oxigênio da empresa que hoje poderia estar melhorando a vida de muita empresa. Mas não é a cultura do nosso empresário, das famílias brasileiras. Nós temos uma cultura do endividamento familiar e endividamento empresarial. Nós achamos que a empresa ela inicia já totalmente endividada. Tem pessoas que constituem uma empresa sem ter um dinheiro, só aquele capital social. E aí depois ele vai para o banco vai emprestar muito dinheiro, porque ele está com o CPF limpo, a empresa está limpa no mercado. Então, veja bem,
A coisa é muito mais séria do que o que nós estamos aqui colocando. Aqui, então, pessoal, existe um problema sério entre o regime de competência e o regime de caixa. O regime de caixa, ele é extremamente importante. E aí, com isso, eu tenho a seguinte fala: a contabilidade apresenta um resultado ilusório e afastado da realidade. A realidade da empresa é o fluxo de caixa. Agora, vocês poderiam estar pensando, pô, Valim, você está pesando a contabilidade. Não, ela é importante, porque ela tem um aspecto, para quem conhece a contabilidade, de gestão, de gerenciamento, de criar mecanismos para prever o futuro com relação àquilo que você tem a receber ou a pagar. Mas que você tem que ter controle, você tem que ter controladoria em cima disso aí. Agora, o fluxo de caixa não. Ele é algo importante porque ele te dá, se você vai ter essa capacidade de gerar esse fluxo de caixa. E eu preciso ter ciência disso, para não fazer essas besteiras que muitos empresários estão fazendo, né? Já faziam antes, estão fazendo agora durante o processo de pandemia. É porque falta conhecimento, falta entender algumas coisas importantes nesse aspecto. Bom, feito isso, eu consigo agora colocar para vocês uma outra coisa importante, que é entrar na seguinte fala: quais são as causas da morte empresarial? Falar de morte, né, pessoal? Mas é importante mostrar esse lado negativo, esse lado pesado, para que a gente possa ter consciência do que nós podemos fazer para poder seguir adiante. Bom, primeira coisa, ausência de planejamento e controle. Este empresário, que a empresa não prospera, ele tem total ausência de planejamento e controle. Ele não sabe o que é planejamento e controle. Existe uma definição de planejamento que eu acho muito interessante. John Becker diz o seguinte: nós não planejamos fracassar, fracassamos por não planejar. O planejamento vem pelo não controle. Ou seja, eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim: hoje eu quero fracassar, hoje é o dia de que eu vou fracassar. Não, as pessoas querem sucesso, ninguém deseja o seu próprio fracasso, mas as pessoas estão fracassando. Tem empresário que antes da pandemia, se ele fechasse a empresa, era melhor do que continuar. Agora, pior ainda, porque ele, durante a pandemia, ele não tem o conhecimento e não teve o apoio para poder gerenciar a sua própria empresa. Então, ele está numa situação muito mais complicada. E aí que está a importância do profissional de administração, do profissional de contabilidade, é gerar informação para o processo de tomada de decisão desse empresário. Bom, a segunda coisa é a falta de experiência em gestão. No Brasil, a gente tem muito a questão do empreendedorismo por necessidade. O cara, ele entra no negócio, eu quero ser o meu dono da minha vida. Ele vai montar um negócio, mas ele não faz um plano de negócio, ele entra sem experiência, sem nada. Ele, por necessidade, a preocupação dele está na renda, e não na gestão, não na continuidade. Com certeza, é um problema sério que nós temos nesse país. É uma falta de educação financeira enorme nesse tipo de profissional. O outro ponto que eu quero colocar para vocês é a cultura da evasão fiscal, a sonegação. Tem pessoas que acham que tem que sonegar. Falam: olha, eu vou sonegar porque eu não concordo, o tributo é alto demais, eu não aguento mais. E ele vê o motivo, a sonegação. Só que sonegação faz você perder o controle interno da empresa, porque você vai ter que fazer por dentro e por fora. E isso é um problema sério ainda, apesar de o governo evoluir, por exemplo, a Receita Federal tem uma evolução tecnológica enorme, que sabe muito bem hoje, faz um trabalho exatamente para manter a arrecadação tributária daquilo que é de direito do Estado, do fisco, ok? Então, veja bem, outro ponto importante é o achismo. O camarada, ele não dá atenção à experiência, planejamento, a controle, a ferramentas, ele acha que, porque ele já teve um sucesso no passado, a experiência no passado, e ele segue sem o conhecimento. Ele acha que ele tem a expertise de olhar o mercado, de olhar as pessoas, de ficar copiando as coisas. Acabou, não dá mais para achismo. Se você quer ser um bom gestor, que você quer ser um gerente bom de uma empresa, você precisa buscar o conhecimento. O conhecimento aqui,
ele é a razão da nossa possibilidade de continuidade de crescimento. Segundo, aliás, o item 5, misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, que eu falei com vocês. Esse é um problema sério nesse país. É um problema sério que os empresários misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. Ou seja, ele não sabe o que é empresa e não sabe o que é a sua pessoa física. Isso é uma dificuldade enorme para os contadores fazer as suas demonstrações contábeis, os seus relatórios, né? Enfim, isso aqui é um problema sério hoje dentro dessa questão de morte empresarial. A outra é a cultura do endividamento familiar empresarial. Essa cultura já está enraizada na família, já está enraizado nas pessoas. Mas essa cultura foi muito em função de fomentar crédito nesse país, de gerar oportunidade para as pessoas consumir. É um endividamento provocado pelo consumo. Ou seja, eu crio uma mentalidade que as pessoas têm que consumir. Tem que consumir veículo novo, tem que consumir tudo novo, mas financiado em 60 prestações suaves, onde um carro que valia 50 mil vai valer 100 mil. Um apartamento que valia 350 mil vai valer 700 mil, 1 milhão. Ou seja, aí está a possibilidade do seu capital de giro ir embora. É o endividamento forçado que está levando a isso. Então, a gente percebe, nesse país, essa cultura. Os bancos, nesse país, de forma inteligente, têm a melhor tecnologia. Os bancos, no dia do seu aniversário, vão fazer uma ligação para você. Olha, nós estamos ligando que é o dia do seu aniversário e eu te amo, tá? Em função desse amor, eu vou dobrar o limite do seu cartão de crédito. Só que você precisa ter visão de gerenciamento de caixa. E isso não acontece com a maioria das pessoas. E essas pessoas são os gestores das empresas. São muitos empresários que estão aí perdidos. Porque ele não tem esta cultura. Mas precisamos mudar esse cenário. Precisamos ter essa postura, essa mudança de postura. Então, eles não utilizam o capital de giro. Então, precisamos utilizar o capital de giro. Se vocês pegarem N pesquisa aí, o Sebrae gosta muito de pesquisar sobre isso. E ele tem N outros problemas. Pessoas que vão montar um negócio onde não tem, o local não é devido, a posição geográfica não é aconselhada. No plano de negócio, não existe plano de negócio. Então, você vê exatamente esse cenário, um cenário ineficiente, um cenário de falta de gestão, e que nós, profissionais, precisamos ser racionais e de direcionar melhor essas questões. Não conhecer e não usar instrumentos gerenciais. A Fundação de Brasília, se não me falha a memória, muito tempo atrás, em 2004, fez uma pesquisa a todas as unidades da federação. Foi lá e conversou somente com as empresas que tinham morrido. Por que você morreu? Morri porque eu não tinha uma ferramenta, eu não tinha capital de giro, eu morri porque a culpa é do governo, né? E aí você encaminha o último momento, é a cultura de arrumar sempre o culpado pela sua ineficiência. Você vê muito empresário nisso. Não dá para ser empresário nesse país porque a culpa é do governo com o tributo. Meu amigo, não vai mudar. Essa reforma tributária, nós já falamos nisso há muitos anos, e não tem uma diminuição de tributo efetivamente para o empresário. Só para vocês terem uma ideia, na gestão de custo, a cada R$1 que o empresário gasta com o trabalhador, aliás, a cada R$1 que o trabalhador recebe, ele gasta R$3. Gestão de custo, não é cálculos trabalhistas, não. Ou seja, tem a ineficiência, tem o retrabalho, tem a rotatividade, tem a perda, tem N fatores envolvidos nisso aí, né? Porque o empresário colocar um dinheiro para poder ter retorno. Então, isso é importante, mostrar essa ineficiência. Então, essa cultura tem que mudar, meu amigo. Ou você muda ou você vai ser mudado. Essa que é a importância de um país que quer crescer. Não dá para trabalhar apenas questões políticas, nós precisamos trabalhar questões técnicas, gerenciais, para que esse país possa ter condições de mudança. Uma cultura de arrumar o culpado, para com isso. Para de olhar a ineficiência, né, dos outros, olha para a sua ineficiência. Quantos pontos eu estou falando aqui nessa pequena palestra, nessa pequena contribuição do que realmente precisa ser feito nesse país? Então, tudo se justifica.
Então, agora, eu entro na seguinte situação. O cenário que vocês estão vendo aí diz tudo. Olha, eu tenho aqui, bonito, né? O céu azul, um barco simples, controlável, previsível e estável. Olha, tenho então um segundo momento. Complexo, fora do controle, imprevisível e instável. Então agora eu estou mostrando para vocês o processo da tempestade. Ou seja, gerenciar uma empresa antes da tempestade já era muito difícil. E já havia muita incompetência, muita falta de gestão. Agora, gerenciar na tempestade requer muito mais de cada um de nós. Requer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Não dá para ficar na inércia. Precisamos entrar num processo de dinâmica. Eu costumo dizer que nós temos que agora aplicar o que eu chamo de gerenciamento situacional e flexibilidade. Eu preciso dançar conforme a música. Gerenciamento situacional. Eu vou gerenciar a minha empresa, eu vou gerenciar a minha vida, eu vou gerenciar tudo o que eu tenho de responsabilidade situacionalmente. E por isso eu tenho que ter cabeça aberta para ser flexível, para se adaptar exatamente em momentos diversos desta transformação entre o sol e a tempestade, entre uma empresa na área da normalidade, da vaca gorda, e na época da vaca magra. Olha, então vamos lá. Mudança. Para fazer isso, eu só tenho uma coisa, mudança. Eu preciso de mudar. O que é mudar? Remover para em outro lugar, deslocar, alterar, modificar, transformar, converter. Eu preciso de mudança. Eu preciso de pôr em outro lugar. Muito bem. Então, o que fazer durante e depois da tempestade? Essa tempestade, eu estou usando como exemplo aqui embaixo, uma interrogativa que vem do Covid-19. Olha, como as empresas sobrevivem diante do inimigo invisível, mas de impacto tangível chamado Covid-19? Olha, pessoal, seus gestores precisam tomar decisões tempestivas, de modo a adequar as operações com a realidade de mercado. Segundo, o mercado não está sob o controle dos gestores, mas as empresas, sim, principalmente a gestão de custos, que eu mostrei para vocês, que custos é a variável com maior poder de manipulação. Olha, o comandante e gestores dessa embarcação, para garantir a navegação, precisam tomar decisões alinhadas ao cenário que se apresenta. É isso que eu estou chamando de gerenciamento situacional. E que tenha que ter flexibilidade, porque eu preciso de estar preparado para mudanças. Eu preciso desenvolver uma nova lógica de empresa moderna. Bom, feito isso, então, o que fazer, então? Lidar com a tempestade, pessoal, não é novidade ao gestor brasileiro. Atuar em recessão é o que o brasileiro vem fazendo há quase 10 anos, em todos os seus sentidos. Olha, um bom comandante sabe navegar na tempestade, sabe manter os custos enxutos, expandir com cautela. Um bom comandante, um bom gestor, sabe que os custos devem caber dentro da receita e que eu devo gerenciar a empresa para ter uma capacidade de geração de caixa futuro. Se eu tenho ameaça na receita futura, logicamente eu tenho que ter antecipadamente uma gestão desses gastos para que eu não passe situação de vexame, para que eu não faça situação de dificuldade. O que acanha até o bom comandante não é a tempestade, é a neblina, é a incerteza. A incerteza é o que mexe com cada um de nós. Tá vendo essa foto aí? Essa foto aqui é uma estrada. Imagina você com um carro. Quantos de vocês já pegaram um carro e tiveram que passar numa neblina? E aí falou assim, olha, na neblina você tem que botar o farol baixo, você tem que estar mais antenado, você tem que estar mais atento. Na realidade, tem muitos que param
para poder passar a neblina. Muitos vão buscar um porto seguro no momento da tempestade. E é isso que nós estamos discutindo aqui tecnicamente. Olha, então eu preciso dizer para vocês agora uma outra situação. Eu preciso, então, mostrar que agora nós precisamos, então, quebrar o paradigma. Então, há a quebra de paradigma. O empresário precisa quebrar esse paradigma nesse momento. Quer dizer, já era para ter quebrado lá em março, ou antes de março, já ter uma visão, né, melhor sobre o cenário que nós estamos vivendo, a incerteza que nós estamos vivendo, a neblina que nós estamos vivendo. E aí eu estou usando Rubem Alves: não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Isso é para reflexão. É doloroso esse processo, mas ele é o que nós temos, é o que nós vivemos. Nós precisamos gerar uma outra situação. Olha, então eu tenho algumas ideias. Primeiro, é um conceito chamado disrupção e destravamento. Então, o gestor, os profissionais do mercado, seja de qualquer profissão, precisam efetivamente entrar num processo de disrupção e de destravamento. Ou seja, faça diferente, reinvente, inove, transforme, saia da caixa, mude a sua vida, mude a sua forma de gerenciar a empresa. Porque o que você está fazendo não está dando certo. Procure fazer diferente. E diferente não é fazer por fazer, não é fazer no achismo, não é fazer colocando a culpa no governo, colocando a culpa nas pessoas pela sua ineficiência. Então, o destravamento é algo importante para nós. Eu preciso me destravar, eu preciso abrir a minha mente. O profissional precisa disso. Os profissionais, o contador, o administrador, o engenheiro, né, o sociólogo, né, o historiador, o advogado, as pessoas de qualquer profissão, o médico, precisam abrir as suas mentes nesse momento, o destravamento total, que é exatamente entrar nesse processo de metamorfose e de transformação que vivemos como pessoas, como empresas, como país, como mundo. Bom, feito isso, então, eu entro com um outro pensamento. O primeiro passo para aprender o novo consiste em um grande esforço para desaprender algumas ideias, crenças e princípios que são consagrados, mas que merecem questionamento. Sócrates: olha, então eu preciso de desaprender para reaprender, eu preciso de desconstruir, né? Exatamente porque você está bitolado, você está com a mente fechada, e nós precisamos dar oportunidade para a quebra de paradigma. E é isso que eu estou mostrando nesse momento. Bom, e aí então é sair do tradicional, é pensar fora da caixa. Não adianta sair da caixa, mas se a caixa está dentro de você. Olha o desenho aí. A capacidade de oferecer serviços diferenciados, ou de maior valor agregado e de qualidade para os clientes, que não são atendidos pelas grandes empresas. O novo mercado exige que as empresas se adaptem cada vez mais às tecnologias inovadoras para gerar ganho de produtividade e eficiência. Olha, é isso que é sair fora da caixa. Sair fora da caixa é exatamente destravar, trazer conceitos novos, inovação, viver esse momento não arrumando o culpado, mas arregaçando a manga e seguindo para frente, para o alto e ao sucesso, que se você fizer a coisa certa. Bom, feito isso, então, eu posso então agora falar o seguinte: um olhar além das incertezas. O Cristiane não, Fabiane? Fabiane? Estou aqui, professor. Tá beleza aí? Tá todo mundo ouvindo? Estamos. Meu tempo aí tá bom ainda? Tô dentro do tempo? Professor, estou aqui te ouvindo. Eu vou até meia-noite hoje, tá? Vamos mexer nesse congresso hoje até meia-noite aí. Tô brincando. Daqui a pouco eu tô terminando, tá? Daqui a pouco eu tô terminando. Professor, a gente está bem apertado mesmo, já que o senhor perguntou, tá bom? Tá bom, estou terminando apertado. já. Só tem mais umas 2 lâminas aqui. Bom, então, pessoal, um olhar além das incertezas. A tecnologia promove inovação na empresa e agrega valor. Serviços oferecidos e os gestores podem trabalhar a visão gerencial do negócio.
Segundo, a disrupção envolve a tecnologia, a inovação, oferta de trabalhos diferentes. O mercado atual exige que os profissionais e empresários se adaptem cada vez mais rápido a essas tecnologias inovadoras, para gerar ganho de produtividade e eficiência. Uma coisa importante que eu coloquei no item 4 é a necessidade de alterações e inovações nos processos de produção e a formatação de novo mix de produtos e serviços que priorizam a saúde, a segurança e o meio ambiente. Não dá hoje para produzir qualquer produto que não siga a saúde, a segurança e o meio ambiente. Isso é importante. A empresa que já está buscando isso, no novo mix que ela está criando, nesse processo de pandemia, muitas empresas foram super eficientes ao fazer isso. Seja lá no restaurante, seja lá, né, no iFood, seja lá em qualquer processo de delivery, você percebe o esforço de muitas empresas para sobreviver e manter o seu caixa. O quinto item é o planejamento e o controle, a bússola para identificar os pontos de ineficiência e antecipar soluções. O que eu quero dizer para vocês é que eu preciso, então, decidir antecipadamente e controlar seu próprio futuro. Ou seja, a ideia de antecipar uma decisão é exatamente lá na frente. Será que eu terei a capacidade de manter os meus compromissos da geração de caixa? Exatamente isso. Isso é um problema lá atrás que a gente viu nos empresários. E aí, eu tenho os caminhos da gestão, e aqui são as coisas boas, né? Muitas coisas estão sendo feitas. Se você quer atravessar nessa tempestade, você precisa de novas tecnologias e avanços tecnológicos, o marketing digital, a presença em redes sociais, venda em marketplace, vendas online, sites em e-commerce e business, adaptar-se ao novo perfil de clientes, ações com foco na agregação de valor, necessidade de profissionais flexíveis e com conhecimento transversal em várias ciências, prática da inovação, criatividade e comunicação contínua com os clientes, prática de uma gestão integrada em inteligência, e aí eu coloco custo, preço e lucro. Não tem como falar de custo e não falar de preço e não falar de lucro. Esses três elementos são fundamentais e são irmãos no processo de tomada de decisão. O outro é utilizar as informações do passado para planejar o presente e o futuro. Não é uma bola de cristal, mas é uma ferramenta, são instrumentos que podem nos guiar melhor no nosso processo de tomada de decisão. O oitavo é o monitoramento constante para que a realização se aproxime do planejado. Então, eu agora vou para as reflexões, e aí eu digo o seguinte, pessoal, independente da decisão, para você sobreviver, as empresas precisarão de gestores orientados às soluções disruptivas, que pensem fora da caixa, que sejam eficientes na gestão dos custos e inovadores na adaptação dos produtos, serviços e canais de venda. Na neblina, na tempestade, o cuidado deve ser maior com o olhar da incerteza. Assim, se deve rever as estratégias da empresa e alinhá-las às necessidades do mercado, reforçando a solidez da empresa durante a tempestade. E, por certo, a alocação do capital nesse período de incerteza deve ser feita com cautela, com equilíbrio, com perspicácia, com inteligência. Cabe ao gestor ser, antes de tudo, consciente da existência da tempestade e da neblina, para que não cometa erros que estão sendo cometidos no Brasil, de que a sua empresa pode abrir na força e na marra, assim como, né, muitos governantes desse país. A negação ou a arrogância é um salto à direção do naufrágio. Bom, aqui então está os meus contatos aí, ok? Eu tenho andado muito pelo Instagram, pelo Facebook, e aí está o meu e-mail, está o meu telefone, meu WhatsApp, enfim, eu agradeço, tá? Eu agradeço a participação, Fabiane, e direção aí da Universidade Federal Rural, né, do campus de Tomé-Açu. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo expor esses pensamentos e compartilhar com vocês tudo isso.